Galerinha, mais uma do ITA 2017 Física, questão 6. Olha que interessante, na figura um tubo fino e muito leve de área da seção reta S e comprimento A encontra-se inicialmente cheio de água de massa M e massa específica ρ. Graças a uma haste fina e de peso desprezível, o conjunto forma um pêndulo simples de comprimento L, medido entre o ponto de suspensão da haste e o centro de massa inicial da água. Posto a oscilar, no instante inicial começa a pingar água pela haste do tubo a uma taxa constante R igual a menos ΔM sobre ΔT. Assinale a expressão da variação temporal do pêndulo, do período do pêndulo. Pô, que bonitinho. Primeira coisa, o aluno obviamente já decorou e sabe até deduzir, porque nós estamos fazendo ITA, que o período de um pêndulo simples é 2π raiz de L sobre G, onde G é a ação da gravidade e L o tamanho do pêndulo. Muito legal deduzir essa expressão, né, galera? Muito interessante, a gente deve ter vídeo com isso deduzido aí, certo? Algumas faculdades cobram na faculdade isso, essa dedução, tu acredita? O ITA às vezes cobra já no vestibular. Se nós descobrirmos o quanto a mais aquele pontinho que é o centro de massa desceu, nós podemos então somar aquele L, esse tanto a mais que o centro de massa desceu. Olha como a gente vai ter que ser criativo para determinar o quanto o centro de massa desceu. Primeiro, eu sei que o volume, certo? O volume de um cilindro é a área da base, que ele chamou de S, vezes a altura, que inicialmente era A. Mas, se esse volume variar, essa altura também vai variar. Eu vou chamar essa altura de H, certo? Qual vai ser o volume? Bom, nós sabemos que densidade é massa sobre volume. Se eu calcular o quanto a massa variou, eu posso descobrir o quanto o volume variou. Concordam? Então observem, uma variação de volume, está dividindo, passa multiplicando, vezes a densidade ou massa específica, é igual a uma variação da massa. E eu sei que a variação da massa, certo? A variação da massa pode ser escrita como menos R vezes ΔT. Ou vezes T apenas, já que a resposta só fala em T, né? Está dividindo, passa multiplicando, menos RT. Bom, então a variação do volume vai ser igual à variação da massa, menos R vezes T, dividido por ρ, que é a densidade. E o que é a variação do volume? É o volume final menos o volume inicial. Isso é igual a menos R vezes T sobre ρ. Nós precisamos achar o volume final para achar a altura final, certo? De água. Bom, então o volume final vai ser igual ao volume inicial, menos passou mais, menos RT sobre ρ, certo? Bom, o volume inicial, como é que nós podemos escrever esse volume inicial? Já que ele disse que tinha uma massa M, já que densidade é igual a massa sobre volume, então o volume inicial V0 fica sendo M sobre ρ. Este era o volume inicial, M sobre ρ. Então o volume final vai ser igual ao volume inicial, M sobre ρ, menos R vezes T sobre ρ. Ou o volume final é M menos R vezes T sobre ρ. Este é o volume final. Então qual vai ser a altura H? Essa altura H de água, certo? A altura H de água vai ser o volume final, que é tudo isso, M menos R vezes T sobre ρ. Está multiplicando, passou dividindo S, dividido por S. Achamos uma expressão para a altura final. Só que eu não quero a altura final. Eu quero primeiro achar a altura do centro de massa. E a altura do centro de massa vai ser a metade. Então se a aguinha tiver até um certo altura H, o centro de massa vai estar bem no meio dessa altura H. Então a altura do centro de massa, vou chamar de C, HC, é a metade dessa altura que nós calculamos. Ou seja, M menos R vezes T sobre 2ρS. Esta é a altura do centro de massa. Agora observem. Para eu poder determinar o quanto aquele ponto desceu, eu sei que aquele ponto era a metade da altura.
Para saber o quanto ele desceu, eu vou pegar a metade da altura e subtrair a altura desse centro de massa. Então a altura que me interessa, eu vou chamar de H', é a altura que desceu. Essa altura que desceu é a metade da altura original, que era a altura onde o centro de massa estava. Como é que eu vou determinar essa altura original? Já que volume é área da base vezes a altura, para calcular essa altura original eu vou pegar o volume original, que é m sobre ρ, a área ele chamou de S, vezes a altura original. Aliás, essa é a altura original do cilindro como um todo, né? Essa altura original do cilindro como um todo, então, é m sobre ρs. A altura original do centro de massa, HO do centro de massa, é a metade disso. Concordam comigo? É a metade disso, m sobre 2ρs. Então, para calcular a altura H', que aquele ponto desceu, eu vou pegar essa altura original, que é m sobre 2ρs, e vou subtrair a altura do centro de massa, certo? Então, vai ser menos m menos r vezes t sobre 2ρs. Então, a altura H', que eu vou ter que somar na altura L, certo? Que era a distância original do centro de massa, ficou 2ρs, o mesmo denominador, m menos m vai cortar, e menos com menos é mais, r vezes t. Show de bola! É bem provável que exista uma maneira mais fácil de chegar nessa expressão, certo? Que, como eu acabei de conhecer essa questão e comecei a trabalhar nela agora há pouco, eu não me dei o trabalho, de repente, de arrumar um caminho mais fácil, certo? Até porque a galera que vai fazer o IRA tem que se preparar para caminhos árduos. Já que nós descobrimos a distância H', que o centro de massa vai descer à medida que a água escoa, eu vou pegar a nossa expressão do período do pêndulo simples, 2π vezes raiz de sobre g, L mais R vezes T que divide 2ρs. Nós só temos agora que melhorar essa expressão. Vou melhorar essa expressão aqui no desenhozinho que vocês tinham na própria prova. Observem, eu vou tirar o mínimo entre 1 e 2ρs, vai ficar 2ρs. 2π que multiplica raiz de 2ρs sobre g, e ali em cima, vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, 2ρsl mais r vezes t. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda, então ficamos com 2π que multiplica raiz de, e em cima vai ficar 2ρsl mais r vezes t, que divide. Como eu vou dividir a fração aqui, o g vai acabar multiplicando o denominador. Vai ficar raiz de 2ρsg. Deve ter alguma letrinha com essa cara. Vamos ver. Então ficamos com 2π que multiplica raiz de 2ρls mais rt, que divide raiz de 2ρsg. Letra E. Pô! Caramba, que questão bonita, meus queridos. Mais uma. Grande beijo.